infinitamente esta oportunidade, que a tua luz magnífica nos envolva, trazendo paz e harmonia a todos os presentes irmãos, encarnados e desencarnados. Que a tua paz esteja conosco, não só hoje, mas para todos sempre. Que assim seja. Assim seja. Hoje contaremos com a presença do Edson, com a palestra O Homem no Mundo. Tá? E no final da palestra vai ter sorteio, então todos esperem, tá? Boa noite. Então vamos dar início ao estudo dessa noite na Casa Espírita, agradecendo a Deus a oportunidade de nós estarmos aqui todos juntos, podendo mais um dia estudar um pouquinho as lições que Jesus nos deixou no seu Evangelho. Agradecemos a casa que nos acolhe, que está de portas abertas, e nos dá essa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. Então, o tema da noite que eu escolhi para a nossa reflexão é o homem no mundo, uma mensagem que está no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então vamos ao nosso estudo. O título é O Homem no Mundo. Como homem aqui, a gente entende todo o ser humano, e não só o homem, pessoa do sexo masculino. As mulheres não se sentirem discriminadas. Não, o homem, todo ser humano. E o homem no mundo. O que nós entendemos como mundo hoje em dia? Nós podemos entender o mundo como o planeta Terra, o planeta em que nós vivemos, é um mundo, né? Mas a gente também já ouve falar em mundo, por exemplo, o mundo infantil, o mundo das crianças. Nós temos o mundo das águas, quando a gente se refere ao ambiente aquático, dos oceanos, dos rios, o mundo da natureza, o mundo das ideias, quando a gente pensa só naquilo que a gente está pensando. Então a gente pode restringir o nosso entendimento de mundo. Ou o mundo, como a gente entende, como tudo aquilo que existe, o conjunto da realidade que nós aprendemos. Mas isso também pode causar uma certa restrição, porque hoje, principalmente com as redes sociais, com a internet, a gente ficamos dentro de determinadas bolhas. Então o nosso mundo acaba se restringindo àquilo que nós vemos e que nós gostamos na internet. Quem aqui não fez uma pesquisa qualquer dia aí na internet? Vamos pesquisar, por exemplo, a gente entra lá na internet, pesquisa sobre sapato. Eu vou olhar, você recebe um monte, durante a semana toda, só informação sobre aquilo. Então é uma bolha, né, que nós vivemos, que ela acaba se retroalimentando. Então quando eu gosto de um assunto, e eu compartilho, eu curto, eu comento aquele assunto, eu começo a receber só notícia daquele assunto. E eu não recebo de outros assuntos, porque o sistema da internet entende que eu gosto daquilo. Então tudo que for contrário, ele não vai me apresentar. Digamos que uma pessoa seja corintiana ou palmeirense. Se ele começar a curtir e a comentar assuntos só do seu time, só vai receber notícia do seu time. Daí não recebe notícia do outro. E isso acontece com a política, isso acontece com religião, isso acontece com mercadorias, no comércio. Então quando a gente compartilha e curte determinados assuntos, a gente fica preso naquela bolha. Então eu fico preso no meu mundo. Então a minha realidade é aquilo ali.
Porque aquilo que eu gosto, aquilo que eu compartilho, aquilo que eu leio, que eu assisto vídeo, tudo isso fica. Então a minha realidade é aquilo ali. Então o meu mundo se restringe àquilo que eu estou vendo, né? E quando uma pessoa fica presa num determinado assunto, nós já conhecemos, por exemplo, determinadas pessoas que só têm um assunto. Quando você vai conversar com ela, ela fala só daquilo. Na reunião de família, ela fala só daquilo. Na reunião de trabalho, ela fala só daquele assunto. E se alguém chega falando alguma coisa contrária, a pessoa quer até brigar, quer discutir, quer criar desavença. Conhecemos pessoas assim? Então, quando a gente fica preso naquele assunto ali, pode ser religião, pode ser política, pode ser futebol, pode ser qualquer assunto. Quando a pessoa fica só falando daquilo, fica só naquilo e não aceita opinião contrária, como que nós chamamos esse tipo de pessoa? A pessoa fica fanática. Fica num fanatismo, ela não aceita opinião contrária. Então, porque o mundo dela se restringe àquele assunto. Então ela não consegue ver o total da realidade, porque ela fica naquilo. E as redes sociais, hoje, né, a internet, é ótima para isso, né? É ótimo para a gente obter informações de todo tipo, para a gente aumentar o nosso conhecimento, o nosso saber, é excelente para isso. Mas por outro lado, ela também faz com que o nosso mundo fique pequeno, fique preso só naquele mundinho ali. E isso é um perigo, né? Para que a gente se torne fanático. Então, por mundo aqui, a gente vai entender como a realidade como um todo, como o mundo que nos apresenta a realidade do nosso planeta Terra, da sociedade em que nós vivemos, do Brasil atual, da conjuntura que nós vemos no mundo. É isso que nós temos que entender como mundo. Então, aqui nessa lição vai nos colocar como nós, como seres humanos, como nós nos portamos no mundo atual. Como, né? Então esse mundo que nós temos aqui, que às vezes causa um pouco de desânimo em nós, porque nós vemos muita violência ainda, vemos muito sofrimento, muita desonestidade, muitas situações complicadas, que muitas pessoas acabam ficando desanimadas de viver em sociedade. Não vou viver nesse mundo aqui, nessa sociedade, que só me traz sofrimento, que só me traz desgosto. E a pessoa procura então, para tentar manter um pouco de paz, tenta se afastar das pessoas, da convivência das pessoas, se afastar dos amigos, se afastar dos familiares, das pessoas, dos colegas de trabalho, dos vizinhos, tentando se afastar em busca de paz. E justifica, né? Tentando justificar isso, até com o Evangelho de Jesus, quando Jesus fala, o meu mundo, meu reino não é desse mundo. Bom, se o reino de Deus, que Jesus nos trouxe, não é desse mundo, então eu não devo viver nesse mundo, porque aí as riquezas e as coisas materiais, os prazeres da vida material, vai me afastar de Deus. Então eu tenho que me afastar do convívio das pessoas, me afastar da sociedade, para que eu possa ter um pouco de paz, para que eu possa ter a minha redenção. E a gente vê muito isso, né? A gente vê congregações religiosas, pessoas que às vezes se fecham, né, em conventos, em mosteiros, e fica lá só rezando, só orando, e fica ali, né, naquela vida contemplativa. Mas, se nós analisarmos o Evangelho de Jesus como um todo, analisarmos a mensagem do Cristo, a gente percebe que não é isso que Jesus veio nos ensinar. Que Jesus se afastou do mundo, do convívio das pessoas da época? Muito pelo contrário, né? Ele ia em busca do povo, ele vivia no meio do povo, das pessoas doentes, dos sofredores, onde ele ia levar um pouco de paz, de consolo, um pouco de conforto às pessoas. Ele não vivia lá junto com os nobres, com os reis, com os doutores da lei, com os sábios da época. Não, Jesus não, ele vivia no meio de quem precisava. Tanto é que ele mesmo dizia, né? São
Os sãos não são os sãos que precisam de médicos, mas os doentes. Então ele vivia no meio do povo mesmo, das pessoas, convivendo com aquele povo bruto, ignorante, ainda embrutecido da época, tentando instruir aquelas pessoas. Então Jesus amou e amparou a todos que precisavam. Então aquelas pessoas que falam que precisa fugir do mundo para obter paz ou para obter sossego, ficar isolado da sociedade, estão vendo a realidade de uma maneira equivocada. E não foi isso que Jesus nos ensinou. Não é isso a lição do Cristo. A mensagem não é essa que ele veio nos trazer. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 17, tem uma mensagem do Espírito, de um Espírito protetor. Ele não se identifica, ele diz apenas um Espírito protetor, em que ele nos fala que nós somos colocados aqui no mundo, no planeta Terra, encarnados, para que a gente tenha contato com espíritos de diversas categorias e de caracteres e de personalidades antagônicos. Não é isso que nós vemos? Nós não somos todos iguais. Cada um pensa de um jeito, cada um tem uma maneira de se comportar de determinada maneira, cada um pensa de um jeito. Além do tipo físico, né, que nós somos diferentes, a personalidade nossa também é diferente. E o nosso desafio é conviver com as diferenças. E na convivência com as diferenças e nesse aprendizado é que nós vamos crescer e evoluir. Porque se nós fôssemos todos iguais, tudo pensando a mesma coisa, não haveria evolução, não haveria como crescer. A gente só cresce, só aprende coisas novas quando a gente se defronta com situações diferentes, com aprendizados diferentes. E esse é o desafio. Sobre vários aspectos da vida, nós somos defrontados com condições e situações diferentes, muitas vezes profundamente desumanas, com criaturas e sujeitos com todo tipo de preconceito, com todo tipo de exploração, com todo tipo de abuso, de autoritarismo, de arbitrariedades. Não é isso que nós vemos ainda hoje no mundo? Em 2023, Jesus, viveu no ano 1, a partir do nascimento de Jesus, conta-se um novo calendário, nós já estamos em 2023, e no mundo ainda nós encontramos ainda preconceito, discriminação, guerras, violência, pessoas que tentam resolver essas situações através da violência, através de chega até um matar o outro, às vezes por questões de diferença de opinião, diferença de opinião política, opinião religiosa, por diferença até de torcida de futebol. A pessoa um mata o outro porque um torce por um time e o outro torce por outro. Em 2023 não teria ainda razão para tudo isso na sociedade, Mas nós vemos que nós ainda estamos no meio, nesse mundo, Nós precisamos nos defrontar com essas situações e aprender a superar todas essas dificuldades, todos esses problemas que no mundo nós encontramos. E a doutrina espírita, o espiritismo, vem justamente nos ajudar como uma ferramenta para que a gente possa superar. Que o espiritismo nos traz como uma forma, um ensinamento, uma forma de integração do homem na sociedade, no mundo. Então o espiritismo, ele nunca iria falar para as pessoas fugirem e abandonarem a sociedade, abandonar o convívio das outras pessoas. Não, nós temos que nos integrar à sociedade. E através do nosso comportamento e do nosso exemplo, a gente ajudar a mudar a realidade. Se a realidade não está indo bem, nós temos que, com o nosso exemplo, com as nossas ações, com as nossas atitudes, nós mudarmos o comportamento e mudarmos a realidade. Desde a realidade mais próxima a nós, a nossa família, o nosso grupo de amigos, de trabalho, até na cidade, na sociedade em que nós estamos inseridos. Por quê? Porque aí nós estaríamos cumprindo a lei de Deus e que Jesus nos ensinou. Olha o resumo da lei que Jesus nos ensinou, que está lá na parábola do bom samaritano, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo
como a si mesmo. Então, como nós podemos amar o próximo se nós fugirmos, abandonamos, nos afastamos do convívio e da sociedade? E porque Deus criou todo o mundo, toda a realidade, todo o planeta, todos os outros seres. Então, como nós podemos amar a Deus e renegar a criação dele? Não teria lógica, né? Porque lá na questão 132 do Livro dos Espíritos, eles nos ensinam qual é o nosso objetivo aqui da encarnação. Por que nós estamos vivos? Por que nós estamos encarnados aqui no mundo? Por quê? Há dois motivos principais. Primeiro, nós evoluirmos, aprendermos, crescermos, através dos problemas, das dificuldades, do sofrimento, nós consigamos superar essas dificuldades e consigamos aprender, crescer e evoluir, né? Aprender a amar, em última instância, que Jesus nos ensinou. E em segundo lugar, nós estamos aqui no mundo para auxiliar na obra de criação de Deus, que é justamente o mundo, a criação do mundo. Fazer com que o mundo também evolua, também cresça, também o mundo seja um mundo melhor, uma realidade melhor, uma sociedade melhor. E nós, espíritas, conhecemos toda essa realidade, conhecemos os mecanismos de funcionamento do mundo e da realidade, nós temos essa obrigação, nós temos que saber agir no mundo, para superar todas essas dificuldades e essas condições que muitas vezes nós vemos na sociedade. Aquelas situações em que eu comentei agora há pouco, né? De preconceito, de desumanidade, de abusos, de autoritarismo. Então nós, como espíritas e cristãos, nós temos que agir de maneira a coibir isso, contrário a isso, a fazer com que a sociedade, com que o mundo ao nosso redor não seja assim, através do nosso exemplo. Porque nós precisamos desenvolver e aprimorar cada vez mais a nossa consciência de participação na sociedade, em harmonia com os ensinamentos de Jesus no Evangelho. E nós não temos que fugir do mundo, abandonar as situações, ficar recluso, mas sim, nós temos que nos integrar ao mundo e ajudar a transformar o mundo, a transformar essa realidade. Seguindo a lição de Jesus, né? O amor ao próximo. Quando nós conseguirmos realmente amar o próximo desinteressadamente, como Jesus nos ensinou, aí sim nós vamos conseguir alterar essa realidade ao nosso redor. Ou seja, nós precisamos cumprir a lei de Deus, ser solidários, auxiliar, esclarecer, amparar a todos aqueles que estejam ao nosso redor. Porque a paz que nós vamos conseguir não é fugindo do mundo, como muitos falam, e lá no início, né, nós comentamos que muitas pessoas procuram a paz fugindo da realidade, né, não convivendo com amigos, com familiares, procurando se isolar em busca de paz. Essa não é uma paz, isso é uma ilusão. A paz, ela vem de uma consciência tranquila, quando nós conseguimos cumprir o nosso dever, tanto no contexto familiar da nossa família, como da sociedade em que nós estamos inseridos e que nós vivemos. Então a nossa tarefa como cristãos, como seguidores de Jesus e do Evangelho, é abandonar, mas não abandonar o mundo, mas abandonar as ilusões que o mundo cria para nós, para que a gente possa ter uma consciência clara, perceber a realidade como ela é, e assim a gente possa ser melhores, né? Ser pessoas melhores, e sendo pessoas melhores, tendo um comportamento melhor, ajudando aqueles que estão ao nosso redor, nós conseguimos mudar a realidade, conseguimos dar a nossa parcela de contribuição na melhoria do mundo, que o mundo seja melhor. Então, aquele céu, né, que às vezes a gente imagina que o céu é um local e que depois que nós desencarnarmos, nós vamos para o céu,
Vamos ficar lá num lugar, numa névoa, numa nuvem, só orando e esperando e vendo Deus. Esse paraíso, esse céu é uma ilusão, né? Isso não existe, porque o céu é um estado de consciência. Então, quando nós desencarnarmos, ou seja, quando nós morrermos, né? Quando nós desencarnarmos, porque todos nós vamos desencarnar um dia. Segundo diz aquele ditado, só duas coisas inevitáveis nesse mundo, né? O que é? A morte e os impostos. Desses dois ninguém foge, né? Não tem como fugir. Então, quando nós desencarnarmos, como que nós vamos chegar no mundo espiritual? Da mesma maneira com que nós estamos aqui. Com as mesmas ideias, com os mesmos pensamentos, com os mesmos gostos. Então, aonde a nossa consciência nos levar é para onde nós vamos. Porque o espírito também não vai ficar vagando por aí sem um lugar definido, né? Nós temos um lugar para ir, tem as colônias espirituais, os lugares os hospitais para quem está doente, e os lugares de trabalho, que a vida prossegue e o trabalho não acaba nunca. Então, esse estado de consciência que nós temos que ter para a gente se livrar, para nós conseguirmos nos livrar dessa ilusão de que as coisas do mundo são prejudiciais e que as coisas do mundo nos afastam de Deus. Não, tudo foi criado por Deus, então tudo é bom. O que nos afasta de Deus é o abuso das coisas materiais, é abuso do mundo, da realidade do mundo. Então, se nós temos todos os bens materiais para que a gente possa usufruir, se nós conseguirmos usufruir de uma maneira boa, honesta, moralmente e eticamente condizente com a lei divina, estamos bem. Agora, aquelas pessoas que abusam, que vivem uma vida toda em função dos prazeres e das coisas materiais, e que para isso precisam causar sofrimento a terceiros ou a ele próprio, essa pessoa está no mundo de ilusão que nós comentamos aqui. Está vivendo numa ilusão do mundo material. E isso é que afasta a pessoa de Deus, e não o mundo e a sociedade. Porque a pessoa está tão iludida que ela se deixa levar pelas situações do mundo. Em vez de tomar consciência da realidade, ela se afasta das situações e fica vivendo um mundo totalmente material. Mas nós sabemos que o mundo material é um instrumento para a evolução do espírito, que a realidade nossa é a vida espiritual. Então, a lei divina, ela se resume no amor de Deus. E nós estamos aqui justamente para desenvolver esse amor, aplicar todos os nossos recursos e os nossos talentos que Deus nos deu para construir um mundo melhor e assim poder crescer, evoluir e cumprir a nossa missão aqui no mundo. Então, essa é a nossa missão enquanto cristãos, enquanto cidadãos aqui encarnados e vivendo. Então, nós temos que viver a nossa vida conforme o mundo apresenta para nós hoje. Então, se nós estamos aqui no mundo no século 21, em 2023, nós temos que viver em conformidade com esse mundo. Então, nós vamos usar as vestimentas da nossa época, vamos ter os meios de transporte da nossa época, vamos ter as profissões da nossa época. Então, vamos viver no mundo conforme ele nos apresenta. Não teria razão a gente chegar aqui e ter um comportamento como da idade, como na época de Cristo, né? Teria como a gente fazer isso? Não tem como, né? Porque senão eu estaria aqui vestido com aquelas túnicas, né? Aquelas túnicas grandes, ou com a roupa dos romanos, né? Com aquelas armaduras, com a espada na cintura, né? E aí, quando a gente tem alguma diferença em qualquer um aqui, eu não gostei dele, não fui com a cara do rapaz aqui. Você pega a espada e vamos resolver a nossa diferença na espada. Na época era assim, né? Hoje cabe isso? Não cabe mais, né? O mundo mudou, o mundo evoluiu, então nós temos que viver em conformidade com as regras
e com as leis da sociedade atual, mas não esquecendo o primordial, né? O principal, que são as leis e os ensinamentos do Evangelho de Jesus, aquilo que Jesus nos trouxe. E nós sabemos quando nós estamos fazendo alguma coisa errada, né? Que a nossa consciência, que a lei de Deus está na nossa consciência. Muitas vezes a gente arruma uma desculpa, fala, não, mas eu fiz isso porque era preciso, por causa disso, por causa daquilo, fica arrumando uma desculpa, mas no fundo a nossa consciência sabe que nós agimos errado quando nós não deveríamos agir daquela maneira. No livro da Esperança, psicografado por Chico Xavier, da autoria do Emmanuel, ele nos traz algumas passagens que ele fala que o mundo é uma obra-prima da criação divina. E é indiferente às acusações que lhe são desfechadas, prossegue florindo e renovando, guiando o progresso e sustentando as esperanças da humanidade. Nós não vemos isso? Apesar de toda a destruição da natureza que nós vemos, a destruição das florestas, a morte dos animais, a poluição dos rios, dos mares, dos ares, mesmo assim a natureza prossegue. Em algum lugar em que houve uma destruição total, daí um tempo, se ninguém for lá mais, daqui um tempo nós já vamos ter algum mato, alguma planta grande, daqui um tempo nós já vamos ter árvores. E se o homem for lá e ajudar, então vai bem mais rápido a reconstituição. Então a natureza, ela sempre se renova. E é uma lição para nós, né? Que nós temos também que sempre estar nos renovando as nossas esperanças na humanidade. E o Emmanuel aí nos fala também que fugir de trabalhar e sofrer no mundo, a título de resguardar a virtude, é abraçar o egoísmo mascarado de santidade. Então aquelas pessoas que abandonam o mundo, fogem do mundo em busca de paz, o mundo só tem violência, o mundo só tem sofrimento, então eu vou fugir do mundo, vou para o mosteiro, hoje ninguém vai mais, né, para uma montanha no deserto, para uma caverna no deserto, hoje ninguém vai mais para esse lugar, a pessoa vai para um resort, para um hotel 5 estrelas, vai para uma ilha, a pessoa não, né, nem a caverna no deserto hoje é igual mais, ninguém quer ir lá, ficar lá, a pessoa quer conforto. Então fugir do mundo, abandonar a realidade em busca de paz é uma ilusão. E fugir do trabalho também. O que é o trabalho? Lá no Livro dos Espíritos, ele não ensina que toda ocupação útil é um trabalho. Trabalho não é só o trabalho que a gente ganha o pão de cada dia lá, o a fazer, a nossa profissão. Isso aqui que nós estamos aqui hoje é um trabalho. Eu estou vindo aqui, passando aqui umas reflexões para vocês, é um trabalho. Vocês deixaram a casa de vocês, o lar, vieram até aqui para ouvir, para estudar, para raciocinar. É um trabalho, de aprendizado. Tudo é um trabalho. Tudo aquilo que nós fazemos e que é útil, uma ocupação útil, é considerado um trabalho, é um trabalho. Então abandonar o trabalho, fugir do trabalho e a título de que o mundo é errado, que só tem violência, só tem coisa errada no mundo, então eu vou abandonar o mundo. Isso vai contra os ensinamentos do Evangelho de Jesus e os ensinamentos da doutrina espírita que nós estamos aqui estudando. E o Emmanuel nos fala que o aluno diplomado num curso superior não pode criticar as mentes infantis nas linhas primárias da escola. Então, seria algo muito estranho, né? Que não faz sentido. Um professor que já é formado, já tem curso superior, criticar o aluno, uma criança, porque ela não aprendeu ainda a ler e escrever. Ou porque lê errado, ou porque fala errado. Não é essa a função é ensinar, auxiliar, ajudar. Então nós, como espíritas, nós temos também que, como espíritos encarnados e como espíritas estudantes da doutrina espírita, nós temos que saber essa diferença, que nós estamos em um determinado patamar evolutivo. Então tem pessoas que sabem um pouco menos que nós em determinados assuntos. E nossa função é auxiliar, ensinar, ajudar. Assim como também existem pessoas que sabem um pouco mais. E nós temos que aprender com elas.
em todas as áreas do conhecimento, tanto aqui na religião, como na sociedade, na vida, né, em si. Então, ninguém sabe tudo, e ninguém também sabe tão pouco que não tenha algo para ensinar. Então, nós temos que saber distinguir, porque como o Emmanuel fala, né, seria muito estranho, né, uma pessoa que sabe muito criticar o outro que não sabe. Tem que passar o ensinamento, tem que ensinar, tem que instruir. E o Emmanuel nos fala que os bons são realmente bons se ampararem os menos bons. Vou ler de novo. Os bons são realmente bons se ampararem os menos bons. Se nós conseguirmos aprender bem essa frase e agir dessa maneira, está ótimo. Já aprendemos a lição da noite. Está nessa frase. Então nós temos que procurar ser boas pessoas, né? Ser bons para todos. Os sábios fazem jus à verdadeira sabedoria se buscam dissipar a névoa da ignorância. Então, ter sabedoria é diferente de ter conhecimento. Porque hoje em dia está fácil a gente buscar conhecimento, buscar informação. A gente pode ter informação fácil, né? Basta pesquisar qualquer coisa aí no Google, nos mecanismos de busca da internet. Você acha um monte de vídeo, um monte de instrução, quer fazer tal coisa. Você aprende fácil. Aprende coisas boas e aprende coisas também que não são boas. Então, o acúmulo de informação, de conhecimento, nem sempre traz sabedoria. A sabedoria é quando nós conseguimos utilizar aquilo que nós aprendemos para dissipar a névoa da ignorância. Tirar aquilo que as ilusões do mundo. Não só nossa, como das pessoas que estão ao nosso lado. Então, o espírita, em essência, é o cristão que é chamado a entender e auxiliar. Doemos, pois, ao mundo, ainda que seja um mínimo, do máximo que recebemos dele, compreendendo e servindo aos outros, sem atribuir ao mundo os erros e desajustes que estão em nós. Então, a nossa essência, como cristãos e como estudantes da doutrina espírita e como seguidores do Evangelho de Jesus, é isso, né? É entender o mundo e auxiliar o mundo no seu crescimento, no seu desenvolvimento, doando ao mundo aquilo que nós muito recebemos. Tudo que nós temos na nossa vida nós recebemos do mundo, né? Do planeta, né? Desde o nosso corpo é formado de matéria, de átomos aqui, que veio da natureza. Os alimentos que nós consumimos, as roupas, o nosso abrigo, a casa, o transporte, tudo que nós temos vem da natureza, transformado pelo homem, que ele vai lá, retira o material da natureza e transforma. Mas a origem é os bens da natureza. Então nós temos que também doar ao mundo aquilo que nós recebemos do mundo. Porque se a gente só recebe e nada doa em troca, estamos sendo egoístas. Estamos querendo só para nós. E assim a gente precisa também doar um pouco de nós. Então o Emmanuel, né, nos dá essa lição. E lá no capítulo 17 do Evangelho, segundo o Espiritismo, o Espírito Protetor fala que vivei com os homens da vossa época como devem viver os homens. Então nós temos que viver aqui a realidade que nós temos, nos conformando e nos adaptando às situações da realidade que nós vivemos. Porque nós somos chamados a estar em contato com espíritos de naturezas diferentes, de caracteres opostos. E nós não devemos chocar ninguém aonde nós estivermos. Ou seja, nós, embora as outras pessoas possam ter diferença conosco, diferença de opinião, diferença de atitude, nós não devemos ter uma atitude que possa chocar o outro, que possa constranger o outro a partir das nossas opiniões e das nossas atitudes. Então consiste a nossa virtude em assumir esse aspecto da vida. E também nós
agradecermos, né? Sermos gratos por tudo aquilo que nós temos, por tudo aquilo que a vida nos deu. Quando nós vamos começar a fazer uma tarefa, fazer alguma coisa, vamos pedir auxílio a Deus, pedir as bênçãos dos nossos anjos da guarda. Quando nós terminamos alguma tarefa, concluímos alguma etapa na nossa vida, agradeçamos aquela etapa que foi concluída, aquilo que foi. Nem que for a etapa do dia, né? As 24 horas do dia, nós acordamos de manhã. Acordamos vivos? Não acordamos mortos? Acordamos vivos, né? Acordar morto é bom, né, Nilson? Acordamos, conseguimos respirar? Vamos agradecer a Deus, né, que estamos vivos por mais um dia. Chegamos ao fim do dia, vamos agradecer ao dia, as lições que nós tivemos, as oportunidades. Então esse sentimento de gratidão faz com que a gente se aproxime das bênçãos divinas, se aproxime dos nossos anjos da guarda, dos nossos mentores. Porque Deus é amor, segundo a definição de João. Deus é amor. E aqueles que amam santamente, Ele abençoa. Então, quando nós agradecemos, quando nós somos gratos, quando nós amamos a vida, amamos o mundo, a natureza, isso nos faz em contato com as bênçãos divinas, com essas energias do amor divino. E vai nos transformar em pessoas também mais fortes, melhores para enfrentar as dificuldades que o mundo nos coloca, como nós colocamos aqui. Então, para que a gente viva no mundo, não precisa que a gente sofra. Aquela ideia de sofrer, que é preciso sofrer para conseguir o paraíso, né? Isso aí é errado, né? Porque não é o sofrimento que nos leva a um mundo melhor, mas sim a maneira com que nós encaramos a vida e as situações. Porque sofrer, todos nós sofremos, né? Dificuldades, problemas, mas a maneira com que nós encaramos e que nós levamos as dificuldades do sofrimento, isso sim faz com que a gente tenha uma vida melhor e nos aproximemos desse amor de Deus. Então vamos, né, seguir as lições que Deus nos deu, sempre observando aí o que Jesus nos ensinou, que é o amar a todos como Ele nos amou. E aquela frase áurea, né? Não fazer ao outro que eu não gostaria que fizesse a mim. E assim conseguiremos então viver no mundo e transformar o mundo ao nosso redor, que é essa a nossa função aqui, certo? Então essa é a nossa reflexão da noite, esse é o texto que eu trouxe para a nossa reflexão. Agradeço a paciência e a atenção de todos. Obrigado.